E aí, pessoal, tranquilo? Vamos lá para nossa aulinha. Continuando aí nossas aulas de português. Continuando também o assunto figuras de linguagem. Vamos lá, figuras de linguagem, agora a parte 2. Vamos pegar aí mais 5 casos, tá? A gente vai agora do caso F até o caso da letra J, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, olha só. Só relembrando os negocinhos, que é sempre bom lembrar. A gente está estudando figuras que são o que a gente viu, a gente falou, que são subtipos de quem? Da linguagem figurada, que a gente já estudou. É a tal da linguagem conotativa, né? Então, na verdade, o que a gente está vendo, na maior parte dos casos, é que boa parte das figuras que a gente está vendo, vai ver ainda, são subtipos da linguagem denotativa, certo? Melhor, conotativa. Então, bora lá. Caso F. Vamos lá para uma figura de linguagem que tem um nome também esquisitão, que é a catacrese. 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 O que é a catacrese? Vamos lá fazer uma definição? Catacrese é também uma espécie de metáfora. Na verdade, é uma metáfora. Mas lembrando, como é que é a história mesmo da metáfora? A metáfora é uma comparação, só que não é uma comparação convencional, é uma comparação simbólica, né? E é uma comparação simbólica muito antiga. Isso é uma metáfora muito antiga. Como assim muito antiga, Antônio? Muito antiga. É que, na verdade, um dia produziram essa metáfora, ela passou a fazer parte do nosso uso cotidiano, né? Então, é uma metáfora que já se fixou, ela está fixa, ela já se firmou no nosso idioma, no nosso dia a dia. Tá? É isso que acontece. Aí só fala assim, Antônio, ainda não entendi não. Me dá exemplos aí. Vamos lá para exemplos. Olha só. Se você pega uma frase do tipo: Paulo machucou o céu da boca. Você vai falar assim, Antônio, essa frase é uma frase normal, né? Não tem nada demais aí para ver. Não, tem sim, olha só. O Paulo machucar, tá, beleza, não tem nenhum mistério. Mas quando você tem aqui a expressão o céu da boca, nesse finalzinho, vamos lá. Aqui, olha o que a gente um dia usou lá atrás, alguém um dia usou e todo mundo começou a repetir nessa expressãozinha aqui. Bom, você sabe o que é a boca, né? Tem o maxilar inferior, superior, né? Os dentes, língua, tudo bonitinho. Só que olha só, ele disse aqui céu. A gente um dia juntou a palavra céu à palavra boca.
né? Para dizer que falar da parte superior. Aqui está falando da parte superior. Da boca. Só que para falar da parte superior da boca, na verdade, a gente usou aqui a imagem de céu. Se eu pego a imagem, a ideia primeira, a ideia original de céu, o sentido, né? Isso aqui que é interpretar sentidos, né? Volta e meia você tem questões em prova para interpretar sentidos. A ideia original é de que céu tem que ter estrelas, né? Tem estrelas, ou tem nuvens, ou tem astros, né? E se a gente prestar atenção, aqui foi feita uma comparação, né? Isso aqui é comparar, né, com a parte, vamos dizer assim, vamos mudar de cor para não embolar. A parte superior do planeta, parte de cima, né? Pegou essa parte superior do planeta, que a gente chama de céu, e comparou com a parte superior da boca. Aqui houve uma comparação simbólica, né? Que não é real. Você não abre a boca e, né, na parte de cima da sua boca tem estrelas, tem nuvens, tem tempestade, trovão, né, rolando aí, né, começando a acontecer. Então, quando você tem aqui uma comparação simbólica, você já tem uma metáfora. Só que como essa metáfora é muito antiga, a gente usa desde sempre, aqui o que aconteceu é que você tem a produção dessa figura de linguagem chamada de catacrese, né? Essa comparação simbólica, essa comparação fixa é chamada de catacrese. Tranquilo? Belezinha? Na paz? Foi? Tranquilão? Legal? Vamos lá para a próxima? Então bora lá? Próxima figura de linguagem que a gente tem que estudar é a tal da antítese. Antítese. Também outro nome horroroso, né? Bom, enfim. A antítese, ela vai ter uma outra figura muito parecida com ela, que já já a gente vai ver, mas vamos lá. Quem é a antítese? A palavra antítese significa antitese, né? Ao pé da letra seria isso. Seria uma tese contrária, né? E em cima disso, como é que a gente vai já tentar saber quem vai ser essa figura aqui quando a gente encontrar frases em que ela apareça, né, querendo ou sem querer? Vamos lá. Aqui se falou de contrários. Na verdade, você vai ter que ter o encontro de uma fusão. Aqui é uma fusão que rola, tá? Uma fusão, tá? O que é uma fusão? É uma mistura, uma junção. Só que mistura de quê? Junção de quê? De ideias contrárias. Você vai falar assim, Antônio, por que ideias contrárias? Porque o anti
significa o oposto. O oposto a gente chama de contrário também, né? Uma das nossas traduções mais fáceis é essa, tá? Quando você fala que alguém é anti alguma coisa, ela é contrária a alguma coisa, tá? Sempre isso está em jogo, beleza? Por isso que a gente está aqui falando de ideias contrárias. Só que é uma fusão de ideias contrárias, é uma mistura, né? Quase que uma colisão, uma trombada. Só que nessas ideias contrárias há ainda alguma lógica. Alguma lógica entre elas. Tá? Elas são contrárias uma à outra, ou umas às outras, mas tem sentido, tem coerência. Tá? A gente ainda consegue um entendimento possível nelas, tá? Aqui nelas a gente tem que lembrar é que não há contradição, né? Uma coisa é você ter ideias contrárias, outra coisa é você ter o contraditório, né? Algo já meio que sem lógica. Beleza? Tá legal? Mas você vai falar assim, ainda não ficou claro para mim. Tá, então vamos ver um exemplo para ver se fica mais claro. Por exemplo, se você fala assim, a Lua é o sol da minha vida. Vamos lá, você já consegue observar os contrários aqui? Se fazendo presente? Você tem dois contrários. Inicialmente você tem Lua e Sol. Né? Aqui vou botar um X indicando que são coisas contrárias. Mas o todo da frase, aqui são os contrários, são os opostos. Lua e Sol. Né? Mas no todo da frase, você vê alguma coisa que tem alguma lógica ou é sem lógica? São contraditórios. Olha aqui. São sem lógica nenhuma, não tem nem pé nem cabeça, é um troço muito louco. Quando está falando que a Lua é o sol da vida, normalmente quem é o mais importante? As pessoas gostam de falar mais de quem? Do sol. Né? O sol é a esperança, não sei o quê, né? E isso relacionado à vida de alguém, ou sei lá o que é futuro, e etc, etc. Então o sol já tem uma simbologia de que ele vale mais. Né? Até porque para as plantas crescerem. Isso aqui tá uma borrada. Para as plantas crescerem, para o nosso corpo ter saúde e vitalidade, a energia do sol é importante. Né? Não é ficar torrando, né? Que nem um hambúrguer na chapa, né? Lá diante do sol, não. Mas o sol tem importância para a vida, né? Para fortalecimento dos ossos, sistema imunológico e tudo mais. Então, na verdade, o sol tem um papel maior de importância. Só que para a pessoa que diz essa frase, o que ela está querendo dizer? Dá para entender? Tá. Que, na verdade, a Lua, né? A Lua é tão ou mais importante que o Sol. Isso onde? Na vida dela. Tá claro isso? Tá? Então aqui a gente teve a fusão de contrários. Isso aqui é uma fusão de contrários, é uma junção de ideias contrárias ou de elementos contrários. Vamos botar opostas, ideias opostas, mas tem lógica. Mas com lógica. Quando isso acontece,
você está diante de quem? Você está diante dessa figura de linguagem chamada de antítese. Melhor botar em azul para ficar bem destacado. Aqui você tem a tal da antítese. Certo? Tranquilinho? Aqui então você teve duas ideias opostas. Legal, legal? Sim, e que mantém, né, e que ainda permitem observar algum sentido nessa frase, tá? Né? São opostas, mas não geram uma contradição, não geram um raciocínio completamente maluco, sem lógica, tá? Não tem nada a ver com isso. Bom, vamos lá. Próxima figurinha de linguagem que a gente tem que ver. Eu falei que a gente ia ver duas muito parecidas, né? Na G a gente viu a antítese. Olha essa aqui. Essa aqui é a chamada de paradoxo. Paradoxo. O que é um paradoxo? Vamos lá para a definição? O paradoxo ele também é uma fusão de coisas? É. E olha o começo da definição. Também é uma fusão, também é uma mistura de ideias contrárias. Aí você poderia falar assim, ué, mas vai ficar igualzinho a antítese? É, se a gente parar aqui, fica. Se a gente parar a definição aqui, fica. O conceito fica. Tá? Só que o final é diferente. Mas aqui, mas nele, no paradoxo, não há lógica, não há sentido. Não há coerência. Entre as ideias. Né? Aqui há uma contradição. Algo sem lógica. Tá? Aí você vai falar assim, ué, mas tá, tudo bem. Por enquanto, para mim, tá tudo parecido com a antítese. Tá, mas vamos ver um exemplo? Exemplo. Se você pega e fala assim, vamos pegar o caso da Lua. A Lua é o Sol que esquenta as noites. Se você pega uma frase como essa, repare que eu peguei luz e sol de novo, para a gente se concentrar nisso. Né? Você já sabe que um aqui é oposto ao outro. Aqui você tem ideias ou elementos opostos, contrários, né? A Lua e o Sol, a princípio seriam, na verdade são só diferentes, mas vamos lá. Né? Aqui um esquenta, outro não. Né? Um aparece de dia, outro não, mas tudo bem. Só que olha só, agora ele pegou, comparou a Lua ao Sol e falou que a Lua esquenta então as noites. Bom, aqui você já tem algo sem lógica. Por quê? Lua não esquenta nada. Lua não é fonte de calor, né? Não produz calor, não gera calor.
Então, isso aqui é contraditório. Isso aqui já é estranhíssimo e é uma impossibilidade. Isso aqui é contraditório, isso aqui é sem lógica. Certo? Porque Lua não tem como esquentar. Beleza? Lua não gera calor nem aqui, nem na China, tá? Então, quando você lida com fusão de ideias que geram algo contraditório, aí você está diante dessa figura de linguagem que é o tal do paradoxo, né? E que é muito parecido com a antítese. Mas qual é a diferença? Na antítese, a mistura de ideias contrárias gera algo com lógica. No paradoxo, você já encontra uma situação que não tem como, né, você raciocinar aquilo, porque aqui no caso, por exemplo, Lua não tem como esquentar, então ela não pode ser o Sol que esquenta as noites. Tá legal? Tá beleza? Tranquilo? Tá copiando? Pausa aí, né? Se tá rápido, copia a tela e toca o barco. Então, vamos lá e depois você copia. Vamos lá. Próxima figura de linguagem. A próxima figura, ela também tem um nome esquisitão. É a letra I. É a tal da prosopopeia. Um nome esquisito, mas é fácil. Hã? O que é a prosopopeia? A prosopopeia ela pode também ser chamada por esse outro nome aqui, ó, que é muito mais fácil para a gente. Pode ser chamada de personificação. E aqui eu acho que já dá para pensar alguma coisa, se você está prestando atenção nessas palavras aí, né? Vamos lá, se ela também pode ser chamada de personificação, opa, tem a ver com a ideia de persona. Persona tem a ver com a ideia de pessoa, né? Então, isso procede? Procede, porque o que é a prosopopeia? Quando é que ocorre? Ocorre prosopopeia, ou personificação, quando a gente faz o quê? Quando a gente atribui característica humana né, poderia chamar de pessoa, característica de pessoa, ao que não é humano. Ao que não é pessoa. Né? A algo que não é pessoa. Vou botar aqui só não pessoa. Tá? Aí você pode até, se quiser, simplificar isso tudo, porque ficou grande, né? Se você pega e faz um esquema, né? O esquema da prosopopeia qual é? Qual é a imagem mais simplificada que a gente pode ter disso? É você tratar coisa como se fosse pessoa, né? Ou objeto como pessoa, não humano como humano, aí tanto faz, tá? Mas simplificando seria uma dessas imagens aí, tá? E aí como é que você pode visualizar isso já de imediato na nossa aula? Né? Quando você fala assim, a cadeira ficou estressada
quando caiu no chão. Ó, aqui é simples ver a parada, né? O que você tinha que observar aqui? Você tem aqui cadeira, né? E tem aqui o ficou estressada. Cadeira é coisa, concorda? Não é pessoa. Legal? Ficar estressado. Ficar estressado é característica que é de cadeira? Não. É característica de pessoa. Então, nessa frase, querendo ou sem querer, né, de brincadeira ou não, não importa, a gente acabou, né, produzindo uma personificação. Aqui você personificou. Aqui você personificou. Ficou pequenininho, né? Aqui você personificou. Ou pessoalizou a cadeira. Quando isso aconteceu, fechou a conta. Se você personificou, se você personalizou a cadeira, você produziu agora essa figura de linguagem com nome esquisito, que é chamado de prosopopeia, que a gente também pode chamar de personificação. Tranquilidade? Fechou a conta aqui? Joinha? Legal. Então vamos lá para a próxima? A próxima. A próxima é o oposto da prosopopeia. O próximo é o oposto da prosopopeia. Qual o nome dessa criatura que é o oposto da prosopopeia? Inicialmente, o nome é esquisito. É chamado de reificação. Reificação. Reificação é um nome muito esquisito, né? É, muito esquisito. Mas isso aqui pode ser chamado por outro nome? Pode. Qual é o outro nome que seria mais fácil e é mais fácil pra gente? É coisificação. Coisificar já dá para visualizar uma paradinha, né? Coisificar é tratar como coisa, não é assim? Sabe por que é que a gente aqui tem a relação de reificação com coisificação? É porque esse re aqui é o mesmo re. Acabou que eu cortei o i aí. É o mesmo re de república. De república. Esse re de república, que também é o re de resposta, é a partezinha que dá origem à palavra coisa. Joia? É a palavrinha que dá origem à palavra coisa em português. Tá? Só a título de curiosidade aí, só para você saber. Então, por isso que reificação tem a ver com coisificação. Porque a palavra coisa já está aqui nesse rei. Rei aqui, tá? Beleza? Bom, então vamos lá. Quem é então a reificação, que a gente pode chamar de coisificação? Ela ocorre quando? Ela ocorre já no contrário, não é isso que a gente falou? Ela ocorre quando, então, a gente trata ou atribui característica não humana
não humana, e aí pode ser de objeto, de planta, sei lá, de carro, qualquer coisa do tipo, ao que é humano, né? Se você quiser visualizar em forma de esquema, vamos fazer também um esqueminha, né? Esqueminha aqui para você memorizar isso aqui, para você facilitar suas lembranças, tá? Esqueminha é o seguinte, aqui você vai tratar agora quem? A pessoa como quem? Ou o que é pessoa, o que é humano como quem? Como coisa. Aí você coisifica, tá? Você vai falar assim, poxa, mas mostra aí um exemplo. Vou mostrar exemplo, sempre vou mostrar exemplo, tá? Se você fala assim, Joana criou raízes no quarto. Não sai mais dele. Não sai mais dele. Bom, olha aqui. Quando você tem uma frase como essa, que aliás tem gente que diz, volta e meia diz, né? Algo parecido. Né? Quando a outra tá lá trancafiada no quarto dia inteiro, né? Num cômodo da casa, em algum lugar dessa vida. O que é que se diz? Se diz uma frase como essa. E olha o que você tem que observar aqui. Joana, já vamos anotar logo. Você está vendo a pessoa. Né? É pessoa. E aqui você tem o criar raízes. Ó, quem cria raízes, quem pode ter raízes, é quem? É planta. Né? É planta. Seja uma árvore, uma plantinha, qualquer coisa do tipo. Planta cria raízes. Certo? Tem a parte lá dela, né? Raízes, caule, folha, flor, fruto, são as partes do vegetal, não é isso? Então, quando você tem aqui a Joana, né, sendo associada a uma imagem que tem a ver, a uma ação que tem a ver com o que não pertence a Joana, isso é, o que é uma pessoa com características de não pessoa, você está tratando a pessoa como coisa. E aí, se você tratou a pessoa como coisa, a gente aqui coisificou a Joana. Coisificou a Joana. Querendo ou sem querer, né? Isso não é uma frase ofensiva, é uma frase normal da vida, tá? Tem gente que fica, tá me tratando como coisa. Não tem nada a ver, tá? É uma frasezinha boba da vida. Então aqui nessa hora, se você coisificou, né, fechou a conta. Aqui você tem a figura de linguagem, que é chamada de... A gente tem que chamar pelo nome de reificação, né? Que a gente pode chamar também de coisificação. Certo? Tranquilo? Então é isso aí. Mais 5 casinhos, tá? Mais 5 casinhos. E aí a gente, né, agora vai fazer uma série de observações sobre isso. Anota isso no caderno. E depois a gente bota mais exercícios, quer dizer, exercícios para a gente treinar isso aí. Tá legal? Então tá. Fui.